acho que, como eu estava dizendo, né, os encontros presenciais, eles sempre são mais alegres, né? Eu tenho uma saudade muito grande de João Pessoa. Eu conheci João Pessoa quando eu estava num carnaval em Olinda, em 2013, e uns amigos de Salvador me levaram para fazer um passeio, e eu tenho amigos na Paraíba, e para mim, assim, seria muito bom estar com vocês presencialmente. Mas eu sei que presencialmente as coisas ficam realmente muito mais difíceis, né? A gente que trabalha com pesquisa num país que vem dia após dia desvalorizando mais e mais a pesquisa, o fomento à pesquisa, especialmente, né, nas humanidades, nas ciências sociais aplicadas. Então, nós temos que usar os recursos que nós temos, porque, bem ou mal, fazer pesquisa no Brasil é um movimento de resistência e de construção permanente aí de redes, né? Então, quero agradecer e dizer que a minha proposta aqui hoje é trabalhar com vocês algumas reflexões, tá? E trabalhar algumas reflexões sobre a possibilidade da literatura, né, e as artes, de modo geral, de sensibilizar profissionais do sistema de justiça, tá? Então, quando o professor Hermano escreveu para me convidar para participar desse primeiro Congresso Nacional sobre Amores Literários, eu fiquei me perguntando se ele tinha mandado mensagem para o Pedro certo, sabe? A gente não se conhecia, a gente era avatar um para o outro, né? E como eu costumo fazer quase sempre, eu decidi puxar mais papo para confirmar se ele realmente queria a minha participação aqui, né? Então, logo eu confirmei que parecia que ele queria mesmo, né? Fazer o convite para mim, ou pelo menos para um avatar que opera o software que eu opero, tá? Então, ainda que eu não tivesse, continuo não tendo, né, muita certeza sobre a capacidade para deixar alguma contribuição relevante para vocês, né, desse grupo de pesquisa. Eu aceitei o convite, aceitei o desafio, porque o professor Hermano falou em direitos humanos, falou sobre o programa de pós, ao qual vocês estão vinculados, e pelo que eu entendi, no interesse de dialogar com pessoas que vêm de um lugar que, nas imagens ancestrais e também, né, nos amores literários, para a gente fazer referência aí ao eixo orientador desse encontro, sempre recebeu um lugar de interesse, né, ou de, pelo menos, um lugar de estranhamento, tá, para usar um termo freudiano aí que eu vou retomar adiante. E isso pela curiosidade que circunda esse lugar, né, pela liturgia que marca os processos que fazem esse lugar funcionar, ou ainda pela simbologia que marca o fluxo e também o influxo, né, do desenvolvimento das instituições que trazem esse lugar fictício, ou por isso mesmo não lugar, para a realidade ou para algum lugar. Então, pensar imagens ancestrais, avatares da contemporaneidade, né, nos lança num jogo de lugar e não lugar, né? E é com esse movimento, e por causa dele, que eu construí as reflexões que eu quero desenvolver com vocês aqui hoje, tá? Eu espero deixar algum tipo de provocação. Esse lugar de onde vêm essas pessoas como eu é o direito. O software que opera no meu hardware é o direito, né? E eu sempre tenho feito questão de dizer de onde eu venho em todo lugar que eu ocupo para falar alguma coisa, tá? E tem uma coisa que eu fiz questão de pontuar do jeito que dava, logo no primeiro papo que eu tive com o Hermano, que foi o fato de que, no meu caso, eu venho de um lugar específico, né? E não do não lugar, que paradoxalmente divide a mesma existência de um mesmo direito. E eu quero começar minha participação aqui explicando exatamente esse ponto, tá? Porque ele vai ser fundamental para a gente seguir com outras questões, e nem sempre esse ponto é tão claro quanto parece ser, inclusive para quem opera esse software do direito, tá? Eu venho conversando com isso, né, no mestrado, eu vi algumas pessoas aqui do nosso programa de pós-graduação em Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da PUC de Campinas participando aqui, e são questões que a gente vai colocando, e acho que hoje também vai ser uma oportunidade para a gente aprofundar isso. A questão é a seguinte: o direito pode ser um não lugar se a gente estiver falando da lei, aquela que está escrita no papel. Essa lei é um não lugar porque ela é uma ficção, tá?
ela pode estar escrita num documento oficial, arquivado no Senado Federal, ela pode estar escrita num site oficial, mas também ela pode estar escrita numa pedra, reproduzida na parede de um fórum, num quadro, num papel de pão. Pode estar escrita num grafite, num picho, numa poesia, e assumir em cada um desses lugares um significado próprio e desconexo, possibilitado pela própria natureza etérea e irreal da ficção da lei. Tá? Em outros termos, esse não lugar é consequência de uma onipresença. E eu vou explicar essa ideia para vocês. A lei, enquanto lei, é feita para valer para todo mundo que vive dentro de um espaço geográfico e político, tá? De incidência dessa lei. No entanto, mais que isso, a lei é feita para ser aplicada por qualquer juiz ou juíza, tá? Em qualquer lugar desse espaço geográfico e político de incidência. A gente sabe que na vida real não é bem assim, mas na ficção é. Então vejam, a gente está sempre jogando no direito com ficção e realidade. Tá? E aqui está o primeiro ponto de atenção. Eu só posso entender que a lei vale igual para todo mundo se eu entender que a lei só sai da ficção e entra na realidade através de um ato de interpretação e deliberação de um ser humano com competência legal para interpretar e aplicar a lei. Eu vou destrinchar isso com vocês, tá bom? Eu queria que vocês não se preocupassem com tantos detalhes aqui nesse momento. Eu vou chamando a atenção nos detalhes mais importantes. A discussão sobre interpretação pode conduzir a gente por inúmeros caminhos da filosofia do direito, mas essa não é a minha proposta aqui hoje, tá? Eu quero aqui registrar apenas algumas premissas para poder seguir com alguma coerência em direção ao objetivo que me trouxe até aqui para conversar com vocês, que é pensar como a literatura pode auxiliar a sensibilização dos profissionais do sistema de justiça olhando para um caso específico de gravíssimas violações a direitos humanos, que tem conexão com imagens ancestrais, que é o caso da política de hanseníase que operou no Brasil no século XX e que deixou pelo menos 50 mil vítimas desamparadas e muitas delas vivas e sofrendo ainda hoje. Mas para isso é importante colocar o problema com todo o detalhe que ele demanda, tá? Senão, eu não consigo justificar o objeto dessa minha reflexão com vocês aqui hoje. Por isso, eu decidi, com todo cuidado, para não ser um advogado mala, eu decidi recorrer a um teórico do direito, muito lido e muito considerado na tradição jurídica ocidental, tá? Que é o austríaco Hans Kelsen. Tá? O Kelsen ele tem uma importância muito grande pelo fato de ter se esforçado para criar uma teoria que, baseada em regras que impedissem os desmandos do absolutismo, né, dessem algum nível maior de segurança jurídica nas relações jurídicas. O prefácio, a primeira edição desse livro, né, que eu vou usar aqui, que é o Teoria Pura do Direito, de 1934, deixa isso muito claro. Tá? A proposta, então, do Kelsen era criar, nas palavras dele, abro aspas, uma teoria pura, purificada de toda ideologia política e de todos os elementos da ciência natural. Essa teoria ainda hoje é estudada e, do mesmo modo, tá, é tomada como o principal ponto onde os críticos do Kelsen se debruçam com mais dedicação. Não sem razão. Porque sustentar uma teoria pura do direito significa que você precisa partir do pressuposto de que os seres humanos são universais, de que eles são iguais, e nesse sentido precisa ter alguma categoria também pura para se referir a esses seres humanos. E o Kelsen, e muitos juristas ainda hoje, se valem da categoria, entre aspas, sujeito de direito. E a esse respeito, críticos de outra linha, como por exemplo o Marx, né, e os que vêm na tradição marxista, o Mesaros, o Pachucanes, se levantam e dizem o seguinte: espera aí, não existe sujeito de direito. O que existe é sujeito de classe. Existem trabalhadores e patrões. Existem homens e mulheres, idosos e jovens, indígenas, negros e brancos. Enfim,
Para além das críticas que esses caras fazem sobre esses aspectos, tá? O fato é que essa polarização marca com linhas mais evidentes esse não lugar da ficção, que é por onde o Kelsen transita, e o lugar da vida real, onde pretendeu e ainda pretendem transitar os críticos desse sujeito universal kelseniano. Então, existem muitos parâmetros relevantes trabalhados na obra do Kelsen que orientam o nosso direito até hoje, tá? E por isso que eu estou considerando ele importante. Por exemplo, uma ideia de hierarquia das leis. A Constituição está acima do resto do ordenamento jurídico. Um controle de constitucionalidade que determina o funcionamento do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Né? Então, dentre essas questões que ainda hoje orientam a técnica dogmática jurídica, está aquela orientação que diz que as relações humanas só podem ser consideradas objeto de um conhecimento jurídico se também forem relações jurídicas. Em outros termos, pessoal, eu vou tentando esclarecer isso com questões um pouco mais práticas. O poliamor só interessaria para o direito, hoje, se configurasse poligamia. Um crime previsto no artigo 235 do Código Penal e que, na verdade, não tem nada a ver com poliamor. Tá? O que o Código Penal proíbe é você ser casado no papel passado, entre aspas, né? E registrar outro casamento também em papel passado no cartório. Ter mais de uma relação amorosa sem formalizar como casamento não é crime. Aliás, nem o adultério é mais crime no Brasil. Já foi, mas não é mais. Né? O poliamor, portanto, é relação humana, mas não interessa ao direito por não ser relação jurídica. Ou não deveria interessar. Tá? Dito isso, tem uma parte desse teoria pura do direito em que o Kelsen trabalha especificamente duas questões que eu quero trabalhar com vocês aqui. Tá? E que ele só foi escrever lá na década de 60, consolidar na década de 60, depois de ter vivido um exílio nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Kelsen era judeu. A primeira dessas questões diz respeito à explicação sobre o que é interpretar. E a segunda, sobre qual é o papel do intérprete. Tá? Para que interpretar se a lei é escrita? Na nossa tradição jurídica. Quem é o intérprete? Ou melhor, o intérprete que o Kelsen chama de autêntico. Tá? Então ele vai explicar, nesse capítulo 8º, a diferença entre proposições jurídicas, que são os juízos hipotéticos consolidados no texto da lei, ou seja, a ficção, e normas jurídicas. Então, a partir de agora, quando eu disser lei, eu estou me referindo ao texto, à ficção. E quando eu disser norma, eu estou me referindo a uma outra coisa, tá? Que é o comando extraído dessa ficção. Isso é a aplicação, tá bom? Então vamos lá. Mas para aplicar, existe o processo de conexão entre o texto da lei e uma situação da vida, que é a realidade. E para que seja possível orientar uma situação da vida a partir de uma lei fictícia, é fundamental encontrar um mandamento concreto, ou seja, a mensagem que a lei fictícia manda para situações reais. Essa mensagem não é uma consequência única e exata do texto da lei. É necessário o processo de interpretação. E também para colocar as coisas um pouco mais claras para vocês, aqui, que às vezes não tem nem esse contato com essas questões teóricas do direito, eu queria citar para vocês aqui o artigo 13 do Código Civil, e vou mostrar o problema, tá? Do que é a ficção e o processo de transformação dessa ficção em realidade. O artigo 13 do Código Civil fala o seguinte: salvo por exigência médica, é proibido o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. E aí vem o parágrafo único e fala: o ato previsto nesse artigo será permitido para fim de transplante na forma estabelecida em lei. É claro, e é claríssimo, tá? Se a gente estiver pensando numa pessoa que por fome decide vender os seus próprios rins. Não pode fazer isso, tá? Mas pode doar em caso de transplante. Agora, imaginem vocês uma mulher de outra tradição cultural que queira fazer a clitorectomia, retirada do clitóris pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde.
Nesse caso, é muito grande a chance dessa mulher encontrar um médico ou uma médica que diga que é proibido, tá? E ao recorrer ao judiciário, encontrar também um juiz ou uma juíza dizendo que isso é manifestação cultural machista. Porque aqui no Brasil a gente não tolera o machismo. A gente encontra esse tipo de argumento, tá? Perfeito. Agora, imaginem vocês se essa mulher, através do seu advogado ou advogada, sustentar judicialmente que o machismo é proibi-la de voluntariamente decidir sobre o seu corpo, bem no Brasil, o quinto país no mundo que mais mata mulheres e que, além de tudo, autoriza pelo SUS cirurgia de mudança de sexo, por exemplo. Então, vocês percebem o que significa tirar uma lei escrita da ficção e colocá-la na realidade? Né? Então, nesse processo, tem um processo de interpretação. E interpretação se depara com esses problemas. Então, após interpretar, o intérprete encontra o mandamento, a mensagem da lei e faz dela uma norma. Norma concreta, porque foi extraída da ficção e destinada a uma situação concreta. Essa norma é sempre consolidada numa sentença ou num ato administrativo. Na medida em que, para o Kelsen, né, a gente já está fazendo essa análise com ele, o intérprete autêntico vai sempre ser um juiz de direito ou um administrador público. Por quê? Porque o administrador cobra uma taxa, ele aplica uma multa, ele executa o orçamento, tá? O legislador não é intérprete autêntico, tá? Porque ele cria a ficção, o texto, só isso, tá? E nós, cidadãos, né, as partes de um contrato, né, os cientistas do direito, são intérpretes, mas intérpretes não autênticos, porque as suas interpretações não têm o poder de vincular, tá? Nessa linha, e considerando a sentença como ato de poder, então, outro ponto importante que eu vou chamar a atenção de vocês aqui, sentença como ato de poder, nas palavras do Kelsen, dizer que uma sentença judicial é fundada na lei não significa, na verdade, senão que ela se contém dentro da moldura ou quadro que a lei representa. Não significa que ela é a norma individual, mas apenas que é uma das normas individuais que podem ser produzidas dentro da moldura. Ou seja, no poder do juiz existe um tanto de liberdade que, em muitos casos, pode se transformar em arbitrariedade. Por isso que eu digo, né, que a lei é uma ficção. É um não lugar exatamente por poder estar em todos os lugares enquanto ficção, mas só poder se concretizar, ou seja, só poder assumir um lugar determinado no mundo quando for transformado em norma. Dito isso, outra questão importante é que as sentenças, como fica claro pelo que a gente veio conversando até aqui, são atos de poder. O juiz ou a juíza recebe uma parcela de poder que encontra nas próprias leis os seus limites, ou que pelo menos, vamos lá, deveriam encontrar. Dentro dessa parcela de poder, o juiz tem o dever de decidir sobre relações jurídicas. O problema começa a surgir, pessoal, quando os juízes começam a querer fazer ciência ou poesia com sentença. Como se isso aproximasse o seu ato de poder do destinatário da ordem. Acontece que esse raciocínio é falso, e eu venho insistindo nisso. Porque a sentença, por ser ato de poder destinado única e exclusivamente a solucionar impasses que tensionam relações jurídicas, é impossível de ser, ao mesmo tempo, ciência ou poesia. Ela pode até se fundamentar numa pesquisa científica. Pode até decidir sobre censura ou suspensão de censura a uma poesia. Mas não pode se confundir nem com uma e nem com outra. O direito é uma técnica e, nessa condição, é objeto da ciência do direito. O direito é uma técnica de interpretação e aplicação de comandos normativos. Em outros termos, e para ser um pouquinho mais claro, o direito é uma técnica de exercício de poder de forma previsível. Ou deveria ser. A ciência do direito, por sua vez, estuda essas técnicas. E isso é importante. Por quê? Se ao cientista do direito é desejável uma objetividade na análise dos seus objetos e sujeitos de pesquisa, aos intérpretes autênticos é desejável não uma objetividade científica, mas uma objetividade política, consubstanciada na consciência plena
de que sua subjetividade, de que os seus preconceitos, suas orientações políticas e ideológicas inevitavelmente estarão presentes no momento de interpretar e decidir, porque esse momento se confunde com um ato de exercício de poder. Em outros termos, pessoal, se para mim, na condução de uma pesquisa jurídica, é honesto assumir uma postura objetiva em relação ao fato de que juízes jamais podem ser neutros, pois não apenas interpretam processos, mas também julgam e exercem poder, não é correto um juiz se valer de fórmulas matemáticas, por exemplo, a pretexto de recorrer a fórmulas objetivas e exatas, para condenar um réu, a pretexto de que, fundado em regras matemáticas e linguísticas, sua sentença traduziria uma verdade absoluta. Para a gente ter um exemplo do que eu estou falando, em 2019, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, foi condenado por um juiz de São Paulo a pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, além de 18 dias multa, a serem cumpridos em regime semiaberto, numa sentença que tinha mais de 500 páginas e na qual o juiz só começou a analisar o fato concreto a partir da página 361. A Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, chegou a assinar uma reportagem inteira sobre o assunto, e nessa própria reportagem, destinada a pessoas com e sem formação jurídica, a Mônica Bergamo anotou o seguinte, né? Que nas páginas anteriores a 361, quando ele de fato começava a analisar um objeto daquele processo, ele falava sobre linguística, veículo sígnico, suporte físico, designatum ou significatum, a significação, o denotatum, o significado, de lógica alética e deôntica, e incluía citações de 50 páginas contínuas de trechos de livros. Chegou a comentar essa sentença num texto assinado junto com outro professor da PUC, num texto também jornalístico, né? A gente publicou com o título A Sentença que Condena Haddad é uma estratégia de 500 páginas disfarçadas de alta filosofia. Isso para não lembrar da confusão que promotores de São Paulo fizeram entre Engels e Hegel num pedido de prisão do Lula em 2016. Tá? Pessoal, e só para registrar, tá? Essas reflexões que eu estou fazendo sobre essas sentenças aqui, sobre essas perspectivas de denúncia, pedido de prisão, no campo de uma perspectiva de tentar dar uma cientificidade a atos decisórios, não tem nada a ver e não servem para analisar, por exemplo, o que aconteceu no âmbito da Lava Jato. Tá? Eu queria também ir esclarecendo isso para vocês, para não ter confusão. Tá? Então, por exemplo, o próprio STF cuidou, né, de esclarecer, demorou, mas cuidou, tá? De esclarecer que o que, por exemplo, o Sérgio Moro representou para o sistema de justiça é o mesmo, né, que os defensores do tratamento precoce com cloroquina representam para os infectologistas no combate à Covid e que os terraplanistas representam para os geógrafos, para os astrofísicos, astronautas, até pilotos de avião. Por quê? Isso daqui é uma politicagem misturada com o direito. Tá? Eu não estou querendo olhar para isso, eu estou querendo olhar para agentes do sistema de justiça que pretendem recorrer à ciência e à poesia para transformar atos decisórios de poder em ciência e poesia. Tá? Então, além de transformar atos de poder em trabalho científico, não é difícil a gente encontrar sentenças que se pretendem poéticas ou que citam poesia como forma de fundamentar a decisão. E existem até decisões curiosas, tá? Feitas com a mais boa fé, como aquela recente de um juiz da vara criminal de Sengés, no Paraná, que citou um cordel intitulado A Lei Maria da Penha, do Tião Simpatia, para fundamentar uma decisão que negou a aplicação da Lei Maria da Penha para um homem que denunciou a esposa por agressão. Veja, a Lei Maria da Penha não serve para proteger o homem, ponto. Tá? Então, é só isso. Tudo bem? O ponto crítico disso não está só na confusão que causa a postura de quem não entende de filosofia e quer se meter a ser filósofo, como os promotores de São Paulo. Né? O problema está no fato de que esse tipo de recurso soa ou como uma intenção de prolação de sentenças irrecorríveis, ou como intenção de produção de pequenos tratados de erudição. Aqui está o ponto. A sentença tem que ser simples, gente. Porque deve ser necessariamente recorrível. Tá? Sob pena de violar o direito fundamental ao contraditório, o direito da ampla defesa. E mais,
A sentença precisa ser compreensível para as partes. Então fica a dúvida: como é que eu recorro de um poema? E como é que eu recorro de um texto científico? Eu apelo para um tribunal de instância superior ou publico uma resposta numa revista científica? Né? Essa questão aqui. Hã? E é por isso, peguei sua mensagem aqui, Matheus. É por isso, né, que eu digo que uma coisa é se sensibilizar pela arte, aprender e fundamentar uma decisão na ciência e nos dados. Outra coisa é mascarar o exercício de poder na poesia ou na ciência. Esse é o ponto. Aqui hoje eu quero evitar ser confundido com os adeptos desse segundo movimento. Tá? A gente até poderia pensar que a erudição, né, é um direito humano, que poesia na sentença, na denúncia ou na defesa é uma forma de demonstrar sensibilidade. A questão não é essa, pessoal. A questão é o jurisdicionado não saber ler. A vítima da tortura que só quer o seu direito e nada mais. Porque não vê mais poesia alguma na vida e só não deu cabo na própria vida por ter reservas infinitas de resiliência. A questão gira em torno dessas pessoas, não quando recebem os seus direitos, mas quando não recebem. E no lugar de uma sentença recorrível, se deparam com uma citação poética de um juiz insensível ou uma sentença de centenas de páginas com milhares de fórmulas linguísticas inúteis ao contraditório e à ampla defesa. Nossa, Pedro, como você é escroto. Bom, eu gosto de citar uma passagem do Lavoura Arcaica, do Raduan Assar, sempre cito, né? Em que ele diz ser um requinte de saciados testar a virtude da paciência com a fome de terceiros. Tá? Então é isso. E caberia ainda a pergunta sobre se realmente, então, a sensibilização faz algum sentido, já que a interpretação e a aplicação do direito são processos técnicos e dogmáticos. Pois é. Pois bem, faz todo sentido, tá, gente? Porque, como disse o Kelsen, repito aqui, dizer que uma sentença judicial é fundada na lei significa que ela se contém dentro da moldura ou quadro que a lei representa. E por isso não significa que ela é a norma mais uma dentre outras tantas possíveis. E sendo escolha, que seja uma escolha consciente. Consciente do seu próprio lugar de quem exerce poder, de quem altera e atinge existências concretas, de quem pode condenar, libertar, indenizar, desalojar, separar, fazer nascer ou fazer morrer. E se a gente tiver em conta que, em regra, é a classe média e alta que assume esses postos de juízes e juízes, porque é muito difícil um pobre conseguir ter tempo e dinheiro para se preparar para o concurso público da magistratura, vale aqui trazer 2 registros sobre a classe média e sobre como ela encara o mundo da vida. O primeiro é do mexicano Rodolfo Stavenhagen, no texto 7 Teses Equivocadas sobre a América Latina. Tá? E o segundo aqui é do Paulo Freire, ok? Que eu quero citar para vocês uma passagem do Pedagogia do Oprimido. Só um minutinho. Diz o seguinte, Stavenhagen, eu vou traduzir direto do espanhol aqui. Os setores que integram a classe média, no seu sentido estrito, pequenos e médios empresários, artesãos, profissionais de diversa índole, é dizer que trabalham por sua própria conta, que recebem um salário por trabalhos não manuais, não têm geralmente as características que eles próprios se atribuem. Eles dependem econômica e socialmente dos estratos altos. Estão ligados politicamente à classe dominante. São conservadores nos seus gostos e opiniões. São defensores do status quo e só buscam privilégios individuais. Como classe, têm se enriquecido mais na América Latina mediante a especulação e a corrupção do que com o trabalho. Longe de serem nacionalistas, se apegam a tudo que é estrangeiro, desde a roupa importada até as seleções. Sabe aquela revistinha? São recrutados entre os estratos baixos. Seu bem-estar econômico e social está vinculado ao da alta burguesia e à oligarquia proprietária de terra, sem as quais não poderiam existir. Portanto, constituem fiel reflexo da classe dominante,
se beneficiam igualmente da situação de colonialismo interno e constituem a principal massa de apoio às ditaduras militares na América Latina. Tá? Então, se vocês estiverem acompanhando, por exemplo, o que está acontecendo no Peru, vocês vão perceber, né, o porquê isso tem sido dito nesses termos. Né? E o Paulo Freire, no Pedagogia do Oprimido, ele termina da seguinte maneira aqui, né, essa reflexão. Há, por outro lado, um certo momento da experiência existencial dos oprimidos, né, uma irresistível atração pelo opressor, pelos seus padrões de vida. Participar desses padrões constitui uma incontida aspiração. Na sua alienação, querem, a todo custo, parecer com o opressor, imitá-lo, segui-lo. E isto se verifica, sobretudo, nos oprimidos de classe média, cujo anseio é serem iguais ao homem ilustre da chamada classe superior. Então, minhas queridas e meus queridos, eu posso dizer para vocês que é estarrecedor perceber o quanto isso tudo é verdade quando a gente está na condição de educadores, de agentes do sistema de justiça, desde 2011, como é o meu caso. Estou completando 10 anos de docência. De pequenos ditadores que sonham em ser juiz para ter o poder legítimo de violentar os seus próprios vizinhos, até ditos defensores de direitos humanos que não dedicam o mínimo tempo para conhecer a história do próprio país. Tudo isso me faz pensar o quanto a sensibilização é importante dentro do processo de formação, ou seja, antes desses seres humanos todos se desumanizarem. Por isso, uma sentença que pretende ser ao mesmo tempo exercício de poder e poesia, exercício de poder e ciência, escancara a incompetência de quem não sabe nem o que é poder, nem o que é ciência e nem o que é poesia. Eu não quero aqui assumir o papel do careta, do chato, né? Já disse isso, apesar de achar que eu sempre assumo esse papel, né? A questão é que muitos juízes fazem isso para encenar erudição no espaço da sua jurisdição. Mas não recorrem à poesia ou à ciência, por exemplo, para mudarem o entendimento, para provocarem seus preconceitos, para saírem das suas posições de conforto. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui hoje. A literatura, as ciências, têm grande importância para o exercício do poder, que se concretiza nos processos de interpretação autêntica e aplicação do direito para o mundo real. Mas não basta citar o Bertolt Brecht numa sentença para que a gente possa concluir que o juiz está sensibilizado para o mundo real. Isso porque a sensibilidade não pode ocorrer apenas para um ou outro caso. A sensibilidade significa assumir uma posição crítica diante da realidade. E isso pressupõe não separar a teoria da vida real, porra. Me desculpem, porra. Porque isso é muito pesado, sabe? A gente está vivendo um processo de destruição de muitos projetos, né? E esse tipo de coisa vai mascarando esse processo de destruição, né? O Max Horkheim, né, no texto Teoria Tradicional e Teoria Crítica, ele conceitua a teoria como um conjunto de proposições de um campo especializado e afirma que deve-se estar disposto a mudá-la toda vez que se apresentem inconvenientes na abordagem dos fatos. Essa mudança é o que distingue a teoria tradicional, que realiza a separação dos objetos, como a proposta keynesiana de separar o direito da política, da teoria crítica, que na linha da meta de alcançar o sistema universal da ciência, não analisa a realidade aos pedaços, e ao mesmo tempo não analisa a realidade sem considerar que existem pedaços, porém conectados. Nesse sentido, o Horkheimer fala, né, que a incapacidade de pensar teoria e praxis como unidade se baseia num dualismo cartesiano entre pensar e ser. E diz que, na medida em que os cientistas não têm esse dualismo apenas na cabeça, mas o levam a sério, não podem atuar com autonomia. Abro aspas para citar o Horkheimer, como seres racionais são isolados e impotentes. Daí que estudar significa, ao mesmo tempo, viver. E, do mesmo modo, julgar também significa viver. Então, se é verdade que existem muitos juízes e juízas, promotores e promotoras, advogados e advogadas, professores e professoras de direito, que conhecem a imagem grega e a imagem romana da justiça, que citam Brecht em suas sentenças ou peças, também é uma verdade incômoda que poucos desses que tiveram algum contato sensível com esses símbolos e poemas se dão o trabalho de sair da zona de conforto para considerar o que emerge de simbólico, por exemplo, de um texto da Carolina Maria de Jesus, que é uma mulher que eu sempre cito
nas falas que eu falo sobre isso. Que se conectaria com a realidade da justiça ou injustiça de um número muito maior de brasileiras e brasileiros do que aquela representada por Brecht, por exemplo. Isso escancara a importância e a complexidade da sensibilização de seres humanos através da arte e, ao mesmo tempo, evidencia sua imprescindibilidade. Ou seja, a sensibilização que eu quero trabalhar aqui tem como objetivo um impacto tal no juiz ao ponto de fazê-lo sair da zona de conforto. Isso é fundamental, gente. Porque é ele que vai escolher, como disse o Kelsen, uma dentre várias possibilidades normativas dentro da moldura da lei. E se existem várias, existem melhores e piores. E se existem melhores e piores, podem existir as melhores para o juiz e as piores para os jurisdicionados. Mas é o juiz que tem o poder, e se ele quiser, é o melhor para ele que ele vai escolher. No direito, a gente não tem saída. Esse é o nosso limite, tá? E é por isso que é tão angustiante fazer luta por direitos humanos pela via do direito num sistema de justiça elitista e completamente distante do mundo real. Então, retomando aquela ideia do lugar e do não lugar, a lei pode ser transformada em norma, em comando, ocasião em que passa a ser um lugar, ou que seria o melhor termo, um topos, tá? Outra referência, na medida em que se realiza e se concretiza para uma realidade dada. A norma, por isso, é o comando retirado da lei pelas pessoas que têm o poder, lembra? Poder, de dar a interpretação e aplicação final do texto da lei. A lei ainda pode ser interpretada pelos intérpretes não autênticos, mas esses não criam normas, porque não são juízes. No entanto, podem sensibilizar juízes com essa interpretação, ou com essas interpretações. Tá? Imaginem um grafite de Banksy, que ainda que não possa impor a norma, escancara as suas contradições, e por isso mesmo toca a questão da justiça enquanto valor. Então veja, aqui eu tenho a lei, ficção, a norma, ditada pelo juiz ou pelo administrador público, e temos também a justiça, que pode ser consequência da realização de uma lei num caso concreto ou ainda objeto da arte. Esse processo de realização da ficção, a gente pode observar ainda um trabalho solipsista do juiz, que é a figura do poder. Mas também a gente pode observar uma construção um tanto diferente, que é aquela que os movimentos sociais, os grupos de vítimas de graves violações fazem ao seu modo, ao significar não apenas o texto fictício da lei, como também ao significar a própria decisão concreta do juiz. O que essas pessoas têm em comum? O que elas têm em comum mora exatamente nas referências simbólicas dos atos de controle estatal das vidas das pessoas destinatárias, tanto das ficções quanto das decisões concretas. Tá? Então, de questões culturais complexas que tocam o racismo, o machismo, o capacitismo, até questões ainda mais complexas que levam uma pessoa a ver um pênis num símbolo da Fiocruz e interfere na saúde coletiva de um país. Existem questões simbólicas conectadas com atos de controle das vidas das pessoas destinatárias, tanto das ficções quanto das decisões concretas. A questão aqui é saber separar os grãos, né? Na linha do desafio imposto por Afrodite, né? A psique. Ou seja, separar o que inevitavelmente interfere nesse processo de atribuição de um lugar no mundo à ficção da lei e o que é simplesmente o cúmulo, o absurdo do projeto de destruição do outro, que pode recorrer às fantasias mais ridículas para alcançar o que se pretende alcançar. Então, isso daqui está, de novo, mais um esclarecimento, está de fora das minhas reflexões. Tá? Então, pensar como a literatura que transita entre as imagens ancestrais, os avatares da contemporaneidade, pode contribuir ou proporcionar uma sensibilização de agentes do sistema de justiça, né, para a construção de um processo de justiça de transição para uma das menos conhecidas e maiores violações sistemáticas a direitos humanos da história do Brasil, que foi a política de profilaxia da lepra, exige esse processo de esclarecimento das coisas. E digo isso porque eu tenho pesquisado isso, né, e tenho atuado como advogado voluntário de um movimento social de âmbito nacional, né, que trabalha há 40 anos com esse tema, né, da hanseníase e de filhos que foram separados.
né? Que é o Morhan. Ou seja, esse é o meu lugar específico, né? Onde eu me refugio do não lugar que, paradoxalmente, como eu disse, divide a mesma existência, de um mesmo direito que eu operacionalizo. Então, para contextualizar agora, né, o cenário dessa sensibilização, eu quero explicar brevemente as questões que estão sendo levadas em conta por mim aqui ao analisar esse tema, tá? Pessoal, durante todo o século XX, a chamada política de profilaxia da lepra condenou pessoas atingidas pela hanseníase a viverem em verdadeiros campos de concentração, os chamados leprosários. E essa política não contava apenas com o isolamento e internação compulsória de pessoas doentes, mas também com a separação de filhos das pessoas atingidas pelas doenças. Essas práticas foram implementadas mediante prisões perpétuas e tortura, e foram responsáveis por danos de difícil reparação a aproximadamente, porque nunca o Estado brasileiro identificou completamente todas as vítimas desse processo, e muitas já estão mortas, tá? 50 mil pessoas. Lesões permanentes que, em interações com barreiras sociais, configuram deficiência. Em Betim, Minas Gerais, tem um grupo de aproximadamente 30 pessoas surdas, que foram ensurdecidas nos castigos que eles sofriam dentro dos educandários. Tá? Tem um documentário, Filhos Separados pela Injustiça, de 2017, está no YouTube, e que tem depoimento de um rapaz que foi ensurdecido com tapas no ouvido. Tá? Grupos que até hoje carregam traumas decorrentes de abusos sexuais na infância. Tá? Dependência de medicamento que era ministrado para as crianças, para deixá-las em estado de letargia e fazê-las dormir. Tem pessoas idosas que nunca conseguiram parar de tomar esses medicamentos. Além do preconceito e do estigma que ainda hoje permanecem muito arraigados na sociedade brasileira. O Brasil, é o país com o maior número de diagnóstico de hanseníase no mundo, proporcionalmente à nossa população. A gente só perde números absolutos para a Índia. Tá? Em 2018 foram 28 mil e tantos casos de diagnóstico. 15% dessa população diagnosticada com hanseníase é de crianças. Além disso, a internação compulsória e a destituição do poder familiar permanecem sendo praticados no Brasil em relação a outras doenças e outros fatores relacionados ao estigma, como mulheres encarceradas, com algum tipo de deficiência mental ou em situação de rua. Daí a importância de um processo de justiça de transição, pessoal, para não repetição desses erros históricos. Tá bom? Aqui eu quero retomar a proposta da reflexão que eu estou fazendo com vocês, ou seja, a sensibilização através de experiências simbólicas dos agentes do sistema de justiça para fazer frente a um compromisso de não repetição nesses casos. A justiça de transição para não repetição é fundamental e a cada dia isso vai ficando mais claro. Tá? Recentemente, o governo do atual presidente Jair Messias Bolsonaro, sem partido, propôs a retomada do uso do eletrochoque no SUS. Ainda que existam evidências científicas para o uso do eletrochoque, não me compete aqui discutir isso, porque eu não tenho formação técnica para isso. O problema sobre o qual me considero competente para discutir é que, sem a gente conhecer a história do eletrochoque no Brasil, que foi usado não só como recurso terapêutico, mas como meio de punição, vejam o documentário Em Nome da Razão, também disponível no YouTube, a gente não pode voltar a falar do eletrochoque. A gente precisa conhecer a história do eletrochoque para pautar a discussão do eletrochoque. Sem isso, fica impossível. Tá? No Brasil, as vítimas do isolamento compulsório, os filhos separados de pais com hanseníase, criaram várias frentes de trabalho para construir esse processo de justiça de transição. Tá? As principais leis discriminatórias referentes à hanseníase foram superadas. Mas, apesar dessa superação, atualmente, né, os maiores problemas estão nas consciências que determinam as prioridades de políticas públicas e de juízes e juízas que, por causa do estigma e da incapacidade de compreender o que existe no lugar da vida real, acabam se perdendo nas ficções jurídicas, no não lugar, e impossibilitando esse processo de justiça de transição. Tá? Então, aqui eu retomo essas reflexões sobre lugares. Tá? A situação dessas lutas jurídicas pela reparação integral das graves, isso, Holocausto Brasileiro em Barbacena, exatamente. Então, a situação das lutas jurídicas pela reparação integral das graves violações de direitos humanos perpetradas no bojo dessa política
evidenciam como as imagens ancestrais da lepra contribuem para que, no lugar de seres humanos tão concretos e tão humanos, quanto aqueles que têm o papel de colocar a ficção da lei na realidade da vida, ou seja, juízes e juízes, sejam avatares traduzidos em números de registros de processo, de CPFs, de fotos de RG, dos atestados de óbito ou nomes que aparecem destituídos de humanidade nos processos digitais e nas audiências virtuais. Aquelas imagens ancestrais da lepra ainda marcam os avatares da hanseníase de hoje. Né? Sobre a imagem ancestral da lepra, e aqui não tem muito amor nas imagens, ainda que nós tenhamos uma lei no Brasil proibindo o uso do termo lepra, né, nos documentos públicos, e ainda que esse movimento tenha ganhado espaço, inclusive em língua inglesa, né, não mais leprosy, mas Hansen disease, o fato é que a hanseníase continua marcada pelo peso da chaga e da praga de uma obra literária muito importante, que é a Bíblia. A Lei 610 de 1949, então, para explicar para vocês com um pouquinho mais de clareza o que foi esse período, intensificou a política de isolamento e separação de pais e filhos. Tá bom? Esse isolamento ele era obrigatório para os estágios mais avançados da doença, tá? Mas a lei autorizava ainda a autoridade sanitária a isolar compulsoriamente a pessoa doente, mesmo em situações em que não existia nenhuma indicação clínica da possibilidade de contágio. Tá? E quais eram esses casos previstos na lei? A resposta escancara o estigma. Quaisquer casos, quando os doentes não puderem obter os recursos necessários à própria subsistência, ou seja, em casos de pobreza, ou forem portadores de estigmas impressionantes da lepra. Ou seja, as fantasias sobre a doença permitiam a internação compulsória em prisões perpétuas de pessoas, inclusive curadas, ou que não transmitiam a doença, se elas estivessem feias. Além disso, essa lei ainda determinava nos artigos 15 e 16 que todo recém-nascido filho de doente de hanseníase seria compulsória e imediatamente afastado da convivência dos pais e que os filhos de pais com hanseníase e todos os menores que conviviam com pessoas com a doença seriam assistidos em meio familiar adequado ou em preventórios. Foram nesses preventórios, nos educandários, nas famílias substitutas que essas crianças foram submetidas a trabalho escravo, foram estupradas e foram torturadas. Algumas tiveram a sorte da adoção por famílias que lhes proporcionaram uma infância ou uma formação digna, tá? Mas quando a gente começa a escutar os documentários, assistir os documentários, né, a conversar com essas pessoas, né, nós nos deparamos, né, com a realidade de que essa sorte não era a regra, tá? Essa lei 610 foi revogada por uma lei de 68, mas os isolamentos compulsórios e as separações foram praticados até 1986. Em agosto de 2017, duas alunas da PUC me procuraram, ex-alunas, hoje já são advogadas, estão como advogadas, me procuraram para saber se eu teria interesse de estudar o caso dos filhos separados, um caso que eu não conhecia. Né? Me disseram que tinham conhecido uma filha separada que tinha sido submetida a trabalho escravo e abuso sexual dos 7 aos 17 anos, quando ele então conseguiu fugir de uma família substituta que tinha adotado ela aqui no interior de São Paulo. Era mãe de uma amiga, de um amigo delas. A gente marcou um encontro, escutei a história, né, e disse que poderia construir uma proposta de litígio estratégico, que é uma história que a gente começa aqui dentro, nas instituições, sistema de justiça, mas já pensando na provocações de organismos internacionais, tá? Eu fui apresentado a um dos advogados e ao coordenador do movimento, e fiz uma proposta que foi aceita, tá? De organizar uma audiência pública para que nós, advogados, escutássemos ao menos um representante dos filhos separados de cada estado da federação. Na época, eu estava como presidente de uma comissão de direitos humanos, de uma subseção da OAB, lá de São Paulo, Jabaquara, e a gente organizou esse encontro lá. E nessa ocasião foi lançado esse documentário que eu falei para vocês, Filhos Separados pela Injustiça, e a arte ali me proporcionou a primeira experiência de sensibilização para essa causa. Não apenas pelos depoimentos, mas pelo efeito catártico do documentário. Alguns dos filhos que contam suas histórias nesse documentário estavam lá aquele dia. E nós tivemos que parar o documentário pelo menos umas 3 vezes por causa dos gritos
misturados com choro de dor que os filhos colocavam para fora durante aqueles depoimentos. Essa experiência marca uma linha importante que eu quero manter em evidência aqui com vocês, tá? Que é o seguinte, se por um lado o documentário me tocou, e a arte, a literatura, o audiovisual, o grafite tocam a gente, nada substitui, em termos experienciais e sensíveis, o contato direto com as vítimas. No entanto, também é verdade que isso foi ficando claro nos anos seguintes de trabalho junto a esses filhos, que muitos filhos passavam semanas antes e depois desses encontros se medicalizando, antidepressivo, ansiolítico, para aguentar o baque da revitimização causada pela necessidade de terem contato. Mais uma, mais outra, e mais outra vez as cenas de tortura, de estupro a que tinham sido submetidos. Tá? Então, exatamente por isso, especialmente nas minhas pesquisas, eu tenho optado pelos depoimentos que já existem em documentários, em registros de audiências públicas, em livros e também recorrido à literatura para trabalhar com esse tema. Pois bem, depois do documentário, a gente abriu o microfone para que todo mundo pudesse falar. Junto de outras advogadas e advogadas, a gente sentou na mesa e ficou escutando todos os que quisessem falar. Anotamos tudo, seguimos o processo de sensibilização e em dezembro de 2007, a gente protocolizou uma petição de uma ação civil pública que tem ainda como objetivo garantir para todos os filhos do Brasil uma reparação integral. Para resumir os pedidos feitos, porque são vários, mas só para vocês terem uma compreensão, porque depois eu vou falar do que a juíza fez, tá? Nós pedimos prioridade na tramitação da ação, considerando que são muitas pessoas idosas a serem protegidas pela causa, né? A juíza não concedeu a prioridade, e mesmo a gente tendo comprovado o falecimento de pelo menos 15 filhos, tá? A gente pediu uma antecipação de tutela para que o governo federal concluísse o processo de cadastramento desses filhos, porque o governo federal começou a fazer esse levantamento na última gestão do Lula. Foram 14 mil e tantos filhos identificados, mas não foi concluído esse trabalho, tá? Também como medida de urgência, a gente pediu atendimento psicológico psiquiátrico especializado a esses filhos no âmbito do SUS. O atendimento existe no SUS, mas não com recorte das graves violações a direitos humanos. Existem alguns filhos, tem uma filha que, por ter sido sistematicamente estuprada no educandário aos 7 anos de idade, ela teve uma lesão entre a vagina e o ânus. Houve um rasgo. E ela só conseguiu uma cirurgia de reconstituição vaginal depois de 40 anos, tá? Então, são questões como essas que precisam ser atendidas com especificidade, ok? Por fim, o fornecimento de todos os documentos a respeito da política de separação. Como pedidos principais, né, a serem reconhecidos após a decisão final, a gente pediu a declaração judicial de responsabilidade do Estado brasileiro pelas graves violações de direitos humanos decorrentes dessa política, a condenação do Estado brasileiro à publicização de todos os dados existentes em registros públicos, porque os filhos não sabem quem são seus irmãos, quais vacinas tomaram na infância, né? A criação de pelo menos 5 centros de memória em cada região do Brasil, tombamento de 29 educandários existentes aí espalhados pelo Brasil, e a exigência da inclusão, mediante ação do Ministério da Educação, do estudo desse caso e da história dos filhos separados na formação dos profissionais do sistema de saúde e do sistema de justiça em todas as universidades públicas do país. Percebam, a gente não pede só uma indenização em dinheiro, a gente pede uma série de outras questões de sensibilização. Aí comecem a perceber o motivo que me traz até aqui para sustentar essa tese hoje. A juíza responsável pelo caso pediu para o movimento, então, a apresentação de uma autorização individual de cada filho separado para que fossem representados na ação. E fundamentou a sua decisão num precedente do Supremo Tribunal Federal que trata sobre a representação processual de associados de uma entidade de classe, uma associação de procuradores do Estado de Santa Catarina. Então, o que a gente fez? A gente explicou para a juíza que, além do fato de um dos pedidos ser exatamente a conclusão da identificação de todos os filhos separados e o acesso aos documentos e registros dessas pessoas, esse precedente usado por ela, do STF, não se aplicaria ao movimento, né? Seja pelo fato do movimento funcionar como movimento social e não como uma entidade de classe ou sindical, seja por atuar como substituto processual, que é uma figura processual, e não como representante direto de cada filho. Essa tese foi reforçada pelo Ministério Público Federal e pela Defensoria Pública da União, né? Que depois que a gente percebeu que a gente corria o risco de ser excluído do processo, a gente
conversou com a Defensoria Pública da União e a Defensoria pediu para acompanhar o processo. Acontece que a juíza insistiu nessa exigência e ameaçou acabar com a ação, extinguiu o processo. Então a gente apresentou um recurso, tá? Chama embargo de declaração, né? Que tinha como objetivo sanear a omissão da decisão da juíza nos seguintes pontos. Não estava claro se a extinção da ação ocorreria apenas em razão, né, ou apenas em relação ao pedido de indenização pecuniária, que depois seria executado por cada filho, né, ou em relação a toda a ação, porque ao utilizar como razão de decidir aquele precedente do STF, a juíza estava trazendo para o centro do debate a questão de quais representados poderiam se beneficiar pela sentença. E o processo tem pedidos que são que não são individuais, são difusos, são coletivos, né? Depois a gente explicou também, que não estava muito claro, sobre a representação dos associados. Por que ela estava pedindo isso? Isso tinha relação também com a admissão da Defensoria Pública da União no processo? Porque se era exigido a autorização de cada filho, bom, a Defensoria Pública ia representar todo mundo? Ou ia representar só alguns? As questões processuais são chatas, mas são importantes. Porque a juíza, então, extinguiu o processo sem resolução do mérito e aplicou ao movimento uma multa de litigância de má-fé de 5 salários mínimos, sob o argumento de que não havia omissão na decisão e de que os nossos embargos, o nosso recurso era protelatório. Contraditoriamente, na mesma decisão em que disse não haver contradição, a juíza explicou o ponto relativo à Defensoria Pública da União. Nessa sentença, em caixa alta, negrito e grifado, a juíza escreveu o seguinte: extingo o processo sem resolução do mérito, e chamou a decisão de sentença. Prestem atenção aqui, tem um detalhezinho importante. Com o processo extinto, existia uma dúvida sobre como a juíza ia seguir com a defensoria, admitida no processo. Tá? Se tinha extinto, se tinha extinguido o processo teria acabado. E quando um processo acaba numa sentença, a gente tem um recurso que chama recurso de apelação. Tá? Agora, se ela não tivesse extinguido o processo por ter admitido a Defensoria Pública como parte principal do processo, isso, atirado só o movimento, nós teríamos que apresentar um outro recurso, que é o recurso de agravo. Essa dúvida pareceu razoável para a gente ficou discutindo sobre isso. Mas o que aconteceu? Antes do processo ir para o tribunal, porque nós decidimos apelar, a juíza devolveu o prazo para a Defensoria Pública apelar. Ou seja, a gente falou, bom, se ela devolveu o prazo para a Defensoria Pública apelar, ela acabou com o processo. Ela é realmente uma sentença, é uma apelação. Pessoal, depois disso, nós apelamos. Acontece que, quando o nosso recurso de apelação chegou no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o tribunal entendeu que a nossa dúvida não era razoável, mesmo o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública teria insistido nisso, que era uma dúvida grosseira, e numa decisão de 2 laudas, não conheceu do recurso, ou seja, nem analisou o que estava ali, ficando o movimento definitivamente excluído do processo e com uma multa para pagar. E isso aconteceu mesmo com uma manifestação contundente do Ministério Público Federal, afirmando a existência de dúvida razoável, tá? Explicando que o movimento deveria ser a parte principal do processo, seja pelo conhecimento, seja pela natureza dos direitos, seja por estar atuando como substituto. Esse caso que envolve aproximadamente 16 mil pessoas vivas hoje, mesmo com a comprovação no processo da morte de vários filhos por idade avançada, a juíza ainda negou a antecipação de tutela para a conclusão do cadastro de atendimento psicológico e psiquiátrico sob o seguinte argumento. Pessoal, vocês podem ir me interrompendo, tá? O pessoal que chegou depois. Eu vou seguindo aqui, tem que falar. Olha o que a juíza falou. Inicialmente, no que diz respeito ao pedido de reconsideração em relação à decisão que definiu a tutela de urgência, tenho que a decisão deve ser mantida, uma vez que os fatos trazidos ocorreram ao longo de todo o século passado, não sendo razoável que se aprecie a questão em sede de tutela, mesmo porque o perigo da demora está mitigado. 3 anos se passaram, filhos morreram, o judiciário excluiu do processo de associação que dialogou com as vítimas, que atua há 40 anos no tema da hanseníase, que tem assento no Conselho Nacional de Saúde, que tem assento no Conselho Nacional de Direitos Humanos, que fez a primeira comunicação à relatora das Nações Unidas para o tema da hanseníase. Pronto.
Eu acabo aqui o juridiquês e o palavrório processual. Eu acho que vocês já entenderam o motivo pelo qual eu estou falando de sensibilização. A sensibilização dos agentes do sistema de justiça, pessoal, para essa tragédia histórica, me parece fundamental, e para todas as outras. Porque se é verdade que a lei é uma ficção e que essa lei só atinge as vidas de pessoas concretas, quando pessoas também concretas transformam essas ficções em normas que consubstanciam comandos reais, é impossível desconsiderar que essas pessoas concretas marcam esse processo de produção normativa com tudo que tem lugar e também com o que não tem lugar nas suas consciências. A questão é saber como promover essa sensibilização. O que e como tocar. Da boa vontade e da tristeza que podem ganhar lugar na consciência de um juiz ou juíza, após o depoimento de uma vítima de tortura, até o estranhamento que esse depoimento pode causar ao tocar questões que não têm lugar nessas consciências, tudo isso pode ser favorecido, me desculpem, por um processo de humanização, por exemplo, através da literatura e das imagens ancestrais da justiça, da lepra, da pobreza, da loucura. E é sobre algumas questões que pairam sobre essa proposta e nela ainda não encontro lugar seguro para ancorar que eu vou caminhando para a parte final da minha fala. Sobre isso, eu quero contextualizar uma referência que eu gosto muito, assim, que é um texto que o Freud escreveu em 1919, intitulado O Estranho, tá? E que tem sido muito importante para entender a reação do sistema de justiça às graves violações de direitos humanos praticadas contra grupos social e culturalmente diferenciados. Esse texto teve como ponto central uma obra literária, O Homem da Areia, do Ernest Hoffmann, e a partir dele o Freud constrói a seguinte tese sobre a experiência do estranhamento. Vou citar o Freud para vocês. Abro aspas. Neste ponto vou expor duas considerações que, penso eu, contêm a essência deste breve estudo. Em primeiro lugar, se a teoria psicanalítica está certa ao sustentar que todo afeto pertencente ao impulso emocional, qualquer que seja a sua espécie, transforma-se, se reprimido, em ansiedade, então, entre os exemplos de coisas assustadoras deve haver uma categoria em que o elemento que amedronta pode mostrar-se ser algo reprimido e que retorna. Essa categoria de coisas assustadoras construiria então o estranho. E deve ser indiferente a questão de saber se o que é estranho era em si originalmente assustador ou se trazia algum outro afeto. Em segundo lugar, se é nessa, na verdade, a natureza secreta do estranho, pode-se compreender por que o uso linguístico estendeu das Heimlich, doméstico, familiar, para o seu oposto, das Unheimlich. Pois esse estranho não é nada novo ou alheio, porém algo que é familiar e há muito estabelecido na mente, e que somente se alienou desta através do processo de repressão. O choque do estranhamento, em Freud, é o contato com uma possibilidade expansiva reprimida, jogada para algum lugar desconhecido no inconsciente, e a compreensão de que essa possibilidade existe reprimida em nós é o que causa o estranhamento, mas também o que nos faz superar os efeitos da repressão. As imagens ancestrais da lepra causam a repulsa, o estranhamento, o choque, o arrepio, mas também podem ser fundamentais para a gente se dar conta de que a potência da lepra mora dentro de nós. E isso pode ser determinante para a gente avançar no sentido de olhar para a lepra como hanseníase e entender a urgência de cada um dos pedidos formulados nessa ação judicial que eu citei para vocês. E isso não é só para as imagens ancestrais da lepra, gente. Eu tenho dito que isso opera em tudo que faz o juiz ou uma juíza, o administrador ou administradora pública estranhar. A cada intervenção teatral de um grupo gay, a cada obra de arte queer, a cada ocupação de escola, a cada baile funk, os grupos hegemônicos que controlam os processos de imposição da cultura são colocados em contato com um mundo de infinitas possibilidades que lhes foram negadas pelos grupos hegemônicos que os antecederam no exercício do poder de homogeneização. Um detalhe é que essas possibilidades expansivas ainda podem ter o poder de seduzi-los de forma quase irresistível. E aqui está o ponto, né? Ou o motivo pelo qual eles permanecem se valendo das estruturas de poder para manter o processo de repressão em curso.
treinados e preparados para a manutenção dos postos e privilégios de poder, grupos hegemônicos usam o poder para manter o estranho reprimido. Agem sem pensar livremente, ou seja, com a força, com a violência, com a ironia, com a piada, ou com aquilo que o professor Adilson José Moreira tem chamado de racismo recreativo. No entanto, como nos é negada a experiência expansiva do estranhamento de forma genuína na sociedade em que a gente vive, e do mesmo modo, a violência não apaga o estranhamento e não ajuda ninguém a se expandir, ao exercer a censura contra a arte queer, por exemplo, ao invés de trabalhar subjetiva e intimamente o que essa arte pode trazer de desejável e também de indesejável, para essa ou para aquela outra pessoa, os grupos hegemônicos acabam se angustiando e se aprofundando dia após dia em ciclos de violência e de depressão, porque não conseguem nem afastar a tentação do queer e nem eliminar o medo da exploração descontrolada do corpo e da mente de outros seres humanos subalternizados nesse processo. Vocês se recordam do papel do judiciário ao censurar histórias em quadrinho na Bienal do Livro no Rio de Janeiro de 2019. Vocês se recordam da suspensão da peça Caranguejo Overdrive pelo Centro Cultural do Banco do Brasil em 2019. Só para citar dois. E para não entrar numa análise que também não me compete de subjetividades alheias, o que eu quero registrar a partir desse texto do Freud é que esse tipo de reação violenta ao estranhamento acontece no direito desde o queer e da lepra, até o incômodo que, por exemplo, movimentos sociais provocam em agentes de um sistema de justiça que, no máximo, está acostumado com ONG. É o caso dessa ação civil pública. E todos nós sabemos que movimento social funciona de maneira bem diferente de ONG, gente. Né? O fato é que, advogando para o movimento social há mais de 10 anos, eu comecei com o movimento indígena, eu posso dizer que o preconceito é realmente gigantesco e violento. E que a sensibilização é necessária. A tomada de consciência de que o estranho é uma possibilidade que está dentro de mim, uma potência, é o movimento de condução de alguma coisa que está no não lugar do meu inconsciente, ainda que o inconsciente é o desconhecimento e a onipresença da ameaça que torna esse lugar um lugar que eu não sei onde é, tá? E esse mesmo movimento, dentro de um processo de sensibilização de juízes e juízas, de agentes públicos, de modo geral, para um processo de justiça de transição, teria o mesmo potencial de conduzir a ficção da lei que está no não lugar do direito, para um lugar nesse mesmo direito, que agora não é mais lei, mas norma concreta destinada ao mundo da vida real. O problema surge quando a condução da ficção legal, que está no não lugar do direito, esbarra naquilo que está no não lugar do inconsciente, de que tem o poder dever de transformar a lei em norma. E é aqui que o estranhamento, se não for bem trabalhado, bem conduzido por um processo humanizado de educação, ao invés de promover experiências sensíveis de alteridade, vai negar direito, negar justiça, negar dignidade e, no limite, criminalizar. As imagens ancestrais da justiça, né, normalmente a deusa grega e a romana, na nossa tradição, carregavam uma forte carga simbólica sobre o direito. Né? A venda, a balança, a espada, uma vendada, outra não. Né? Esses símbolos eram, de certo modo, unificados. Eles não eram muitos. Hoje, com as sessões de julgamento abertas do STF, com vídeos de audiência circulando na palma da mão, via WhatsApp, que contam até com juízes e ministros de cueca durante as sessões, nos vemos diante de uma infinidade de representações simbólicas que estão mais próximas dos avatares do que das imagens ancestrais da justiça. Né? O avatar representa a existência de alguém no mundo virtual. Significa, em outros termos, que você existe no mundo virtual. Mas com as múltiplas representações, esses avatares estão fadados à fluidez dos metadiscursos, da pós-verdade. Porque, ao mesmo tempo em que você tem uma juíza ou um juiz consciente do seu lugar e do seu papel, você tem outros tantos e outras tantas absolutamente alienados, voluntário ou involuntariamente. O ponto problemático não está numa falsa verdade que poderia apostar que antigamente os juízes sabiam os seus lugares e eram dignos dos seus papéis. Não é esse o ponto. O ponto é que as imagens ancestrais da justiça passavam uma mensagem um pouco mais objetiva, mesmo que de uma justiça injusta que não valia para os povos escravizados.
A Carmen fala, idem na medicina. Pois é, Carmen, você vê. E essa questão da hanseníase toca, né, os profissionais do sistema de saúde. Né? Por isso que lá naquela ação a gente considerou importante, né, colocar. Hoje, né, então, os avatares, né, que não são só aqueles bonequinhos de mentira que a gente cria a nossa imagem e semelhança, né, brincando de Deus no computador, mas que são todos os seres humanos blindados da realidade atrás de telas de computador ou celular, livres do cheiro das partes de um processo, cheiro esse que por aqui já fez até um general-presidente dizer que preferia o cheiro dos cavalos, livre dos gritos das partes ou dos manifestantes que do lado de fora do fórum pedem a condenação ou o reconhecimento da responsabilidade de um torturador da ditadura civil, empresarial e militar do Brasil. Livres do desespero das mães destituídas do poder familiar por serem pobres ou terem trajetória de rua. Enfim, os avatares somos todos nós que assumimos uma vida virtual e damos a ela o lugar mais importante da nossa existência. No consciente e no inconsciente de qualquer ser humano, gente, algoritmo, número, não sente dor. E por isso, não é de estranhar que a juíza da ação civil pública dos filhos separados de pais com hanseníase, aproximadamente 16 mil pessoas vivas hoje, negou a antecipação de tutela pedida, né, sob o argumento de que os fatos ocorreram ao longo de todo o século passado, não sendo razoável que se aprecie a questão em sede de tutela de urgência, mesmo porque o perigo da demora encontra-se mitigado. Mitigado. Veja, mitigado. Esse é o efeito de um processo que nos transformou em avatares, né? Mas aí vem a dúvida, bom, será que os amores literários teriam algo diferente para nos oferecer? Eu percebo um indício de que isso seria diferente, no fato de que a relação com avatares é a priori uma relação com algo que está fora, distante, numa realidade diferente da nossa. Por outro lado, a experiência de estar face a face com o livro, de estar face a face com uma história narrada por tradição oral, significa estar face a face com alguma coisa cada vez mais difícil de suportar, né? Que é a face a face com o espelho. O que eu quero é esclarecer que as imagens ancestrais e os amores literários têm o potencial de nos inserir na cultura, enquanto os avatares da contemporaneidade estão desempenhando um papel bem diferente, de afastamento de tudo o que marca a vida na cultura, a vida no real. E é por isso que são tão importantes as experiências culturais que nos colocam face a face com o espelho. Não aquele espelho do Narciso, né, que não atrasa em nos agradar, mas aquele espelho da rainha amada Branca de Neve, né, que não perde tempo na missão de nos confrontar. E as redes virtuais não nos proporcionam isso. A literatura, as artes, essas sim podem nos proporcionar nesse movimento, alguma coisa nesse movimento. Sabe por quê? Porque não dá para colocar um filtro de Instagram num personagem do Guimarães Rosa. O professor Eduardo Bittar, num livro recentemente lançado em língua portuguesa, intitulado Semiótica, Direito e Arte, entre teoria da justiça e teoria do direito, explica que a correlação entre direito e arte pode ser abordada de diversas formas. 3 delas sintetizam a minha reflexão aqui. O direito como objeto da arte, sendo a arte a forma de representação das formas históricas do direito, a simbólica jurídica. Tá? A arte como documento cultural e, portanto, como memória e instrumento concreto de acesso e conhecimento da história da justiça. E a arte como ferramenta de difusão e ensino da cidadania e da justiça. A partir dessas formas de relação entre direito e arte, é que a gente pode pensar sobre como a literatura, por exemplo, pode sensibilizar a gente do sistema de justiça para a realidade de pessoas que, cada vez mais sendo transformadas em avatares, se distanciam, julgadores e julgados. No entanto, é inevitável considerar, né, e alguns de vocês já devem estar com isso na cabeça, né, é inevitável considerar que o nível de conhecimento histórico da sociedade brasileira, né, o nível de formação, o analfabetismo funcional e a exclusão digital são problemas centrais para a democratização do acesso às artes, e isso foi aprofundado pelo isolamento social. Né? Por outro lado, pelo fato mesmo, né, de o acesso à literatura no Brasil ser quase um privilégio, nós não podemos negar que as artes chegam aos agentes do sistema de justiça. E se o juiz ou o ministro não tem tempo ou paciência para sair do gabinete e, parafraseando o crioulo, deixar de correr na esteira e ir correr na rua, pode ter interesse de assistir um documentário,
Ou ainda, se não gostar do documentário com gente que não domina bem o português erudito, com gente pobre, com transtorno mental, explicando o que significou isolamento compulsório de seres humanos, com base no que a lei denominava estigmas impressionantes da lepra, como nesse documentário que eu citei para vocês, certamente vai ser mais fácil conseguir que ele dê atenção para um poema do Guimarães Rosa. Né? E isso vale também para estudantes de direito, que estão sendo formados para atuarem como juízes. Vocês querem ver? Por exemplo, reportagem do Guimarães Rosa. Né? Tem um relato sobre o que foi a política de profilaxia da lepra. Juízes e juízas sempre passam por cursos de preparação para a carreira, de atualização. Imaginem o poder de um documentário, como esse que eu citei, Filhos Separados pela Injustiça, somado a esse poema do Guimarães Rosa, que diz o seguinte: o trem estacou na manhã fria, num lugar deserto, sem casa de estação. A parada do leprosário. Um homem saltou, sem despedidas, deixou o baú à beira da linha e foi andando. Ninguém lhe acenou. Todos os passageiros olharam ao redor, com medo de que o homem que saltara tivesse viajado ao lado deles. Gravado no dorso do baúzinho humilde, não havia nome ou etiqueta de hotel. Só uma estampa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O trem se pôs logo em marcha apressada, e no apito rouco da locomotiva gritava o impudor de uma nota de alívio. Eu quis chamar o homem para lhe dar um sorriso, mas ele ia já longe, sem se voltar nunca, como quem não tem frente, como quem só tem costas. Esse poema do Guimarães Rosa marca o estigma e coloca uma interrogação na história de uma política pública de saúde que violou gravemente direitos humanos de milhares de pessoas. Essa trama coloca uma interrogação para cada agente do sistema de justiça e do sistema de saúde que desconhece essa história. É como se o Guimarães Rosa, e não o advogado Pedro Pusato Peruzzo, desconhecido dos ministros, convidasse cada ministro a conhecer a história da lepra e da hanseníase. Está falando de pessoas que vão decidir sobre um processo de construção não só de uma indenização, mas também de um conjunto de projetos de memória histórica para não repetição, gente. A arte que remete ao terror de determinado período histórico sensibiliza, mas para isso, a gente depende do direito do patrimônio artístico, histórico, cultural. Um dos pedidos que a gente está fazendo nas ações jurídicas e também em projetos de lei que a gente conseguiu emplacar junto a algumas assembleias legislativas de estados da federação é exatamente o tombamento das antigas colônias e dos educandários, onde aconteciam essas torturas, com preservação dos porões, dos cemitérios clandestinos, das máquinas de choque, enfim, das imagens ancestrais. Imagens ancestrais que não têm só memória de terror, mas de sexualidade, de filhos que foram gerados, paridos e separados, memórias de beijos que eram trocados nos porões dos leprosários, do sexo feito de pressa, da saudade, das cartas, dos encontros, coisas que avatar nenhum pode resgatar, recuperar e fazer sentido. Enfim, isso para dizer que, retomando o que eu disse no começo, citar Brecht não é o problema. O problema é achar que, ao citar Brecht, a sentença ganha potência. E isso é a maior demonstração de que Brecht não surtiu nenhum efeito no juiz citador. O juiz que cita Brecht precisa ter consciência da distância ainda existente no Brasil entre Brecht e Carolina Maria de Jesus. E, ao citá-lo, precisa estar ciente de que, como o Bittar registra nesse livro de Semiótica, Direito e Arte, referência a uma passagem do Francisco Callejon, o discurso literário não tem a finalidade imediata de resolver um conflito, e por isso mesmo não está orientado por uma finalidade prática que condiciona a sua estrutura. Em outros termos, um poema é irrecorrível e não serve para fundamentar a sentença. Se a literatura serve no sistema de justiça para sensibilizar seres humanos para as realidades que o cercam. Vejam, repito, que tudo bem citar Brecht, não é questão minha com Brecht. Eu poderia citar um poema de cor do Brecht aqui para vocês. Tá? Mas, num curso de formação de profissionais do sistema de justiça, né, a gente precisa citar também o Glauber Rocha. A gente precisa conhecer o José Celso, o que fez o Augusto Boal, né? Ou o que é ainda mais difícil de conhecer, quem foi a Judith Malina, junto com o Julian Beck, foi expulsa pela ditadura militar brasileira por causa do Living Theater. Tem amor concreto nisso tudo, mas talvez concreto demais para quem aprendeu a resistir apenas dentro dos limites da ficção. A literatura não é um convite para seguir preso nos limites contemplativos, mas para se excitar com os amores literários. Sair da ficção, não da obra, mas da vida.
e mergulhar no mundo real, nesse mar de suor, de dor, de pranto, de gozo, de alegria, que avatar nenhum sente ou operacionaliza nas tarefas que lhe são dadas, especialmente a tarefa de decidir sobre o destino de pessoas concretas. O problema que eu coloco aqui, portanto, é que muitas vezes o símbolo da justiça, que marca o imaginário dos agentes do sistema de justiça, nem sempre tocam outros tantos símbolos produzidos por outros grupos sociais que serão destinatários de suas decisões. No entanto, em algum momento, pessoas como eu, que somos educadores de agentes do sistema de justiça, vamos ter que colocar à mesa aquilo que o Bittar registrou como um estudo que se estabelece onde a cultura se movimenta, sem desconsiderar a cultura popular. Isso porque, novamente citando o Bittar, experiência estética permite-te acessar dimensões, conhecer, fazer, valorizar ações, enxergar características, perceber de modo mais sutil, pleno, original e refinado a realidade, elevando-nos à dimensão do espírito. A educação que se quer ética também tem de ser estética, diz o Bittar, pois sensível e humanizadora. Uma educação purificada no universo dos conceitos gerais, universais e abstratos, nos retira do cotidiano, local e específico, podendo colaborar para processos de desumanização. Daí a importância do papel da arte-educação, e daí a importância da associação da arte-educação com a educação em direitos humanos. Para fechar, um exemplo de como a gente pode ter na literatura um processo profundo de sensibilização é o seguinte, que eu também costumo contar sempre para os alunos que estão lá sendo preparados para atuarem como educadores profissionais do sistema de justiça. Um professor se propõe a analisar o que os átomos de urânio e plutônio causam na reação com ferro e com cálcio. Nesse caso, exatamente, Karen. Nesse caso, o professor pode, valendo-se da teoria tradicional, ensinar a reação atômica, explicando de modo isolado que a consequência seria a sublimação do cálcio, como sendo, nas palavras do Horkheimer, mera sequência de fatos nas ordens conceituais. Ou ainda, explicar essa reação valendo-se de uma perspectiva crítica, considerando a composição da bomba atômica e a reação nos corpos das pessoas que estavam em Hiroshima e Nagasaki em 6 de agosto de 1945, citando, por exemplo, Charles Pellegrino em O Último Trem de Hiroshima. Abro aspas. Desde o momento em que os raios começaram a atravessar seus ossos, sua medula começaria a vibrar a mais de 5 vezes o ponto de ebulição da água. Os ossos ficariam instantaneamente incandescentes e toda a sua pele tentaria, ao mesmo tempo, explodir e desgrudar-se do esqueleto, enquanto era forçada para a direção do chão, como se fosse um gás comprimido. Durante os primeiros 0,3 de segundo da detonação da bomba, a maior parte do ferro seria separada do sangue da senhora Aoyama como por refinaria atômica. Quando o som da explosão chegasse ao seu filho Nenkai, a 2 quilômetros dali, toda a substância do corpo da sua mãe, incluindo o ferro do sangue e o cálcio, estaria subindo à estratosfera para se tornar parte das estranhas tempestades radioativas que perseguiriam Nenkai e outros sobreviventes. Tá? Charles Pellegrino, O Último Trem de Hiroshima. Ou seja, pessoal, as artes nos permitem acessar imagens ancestrais que nos expõem, que nos desnudam e que nos faz preparados para viver experiências de alteridade, por termos vivido o estranhamento e tomado decisões livres sobre o que a gente quer e pode ser. Decisões essas, é importante deixar claro, que pressupõem um processo permanente de tomada de consciência a respeito dos nossos próprios limites. Em outros termos, e por consequência, que nos permite viver um processo permanente de tomada de consciência, também a respeito dos limites dos outros. Eu acho que eu consegui ficar em 1h30, que foi a proposta. E eu quero agradecer uma vez mais por estar aqui com vocês e estou à disposição para a gente bater papo agora. Matheus. Professor, antes de abrirmos para as perguntas, né? Pessoal, sintam-se à vontade de fazer perguntas, podem levantar a mão, podem abrir o microfone e se dirigir ao professor para isso. E, professor, primeiro eu gostaria de agradecer demais, novamente, a participação do senhor. Para mim, pessoalmente, foi uma palestra extremamente potente. As falas do senhor conseguiu contemplar diferentes áreas, inclusive a do direito, que para mim, né, e principalmente a do direito, que para mim é algo extremamente particular, porque eu fiz 1 ano de direito e desisti da faculdade por diversos motivos, e dentre eles a pergunta que eu tenho para o senhor.
e segui carreira nas letras, né? E hoje eu trabalho com literatura e psicanálise. E para mim foi muito interessante também a fala do senhor articulando o pensamento psicanalítico. Eu acho que o inquietante, o estranho e familiar é um conceito freudiano que abarca a própria diegese dialética da psicanálise e do cuidado que a psicanálise tem com o outro, né? E com esse reconhecimento é, então, para mim, foi bastante profícua mesmo a fala do senhor em todos os sentidos. Professor, o senhor mitigou algo que eu tinha em dúvida, né, justamente nessa relação da interpretação da diferença que o senhor colocou, né, entre lei e norma. Para mim, eu tive uma dificuldade imensa quando, num dos exercícios iniciais lá do meu curso de Direito, quando eu fiz, que era analisar o caso dos exploradores de caverna. Né? Não sei, acho que o senhor deve conhecer porque eu acho que é bem comum, né, trabalhar com esse texto na universidade. Eu trabalhei com duas disciplinas que trabalham com esse texto, e para mim foi extremamente caótico e cáustico ver esse exercício sendo feito, porque tudo para mim ficou resumido a simplesmente interpretação. Algo que não havia uma solução realmente normativa para o caso, e ficou tudo refém da interpretação de alunos. E aí, para mim, aquilo ficou bastante arbitrário, apesar de entender qual foi o sentido do exercício. E aí, professor, justamente nisso, o senhor acha que, enquanto nós tivermos esse espaço muito abrangente para interpretação, para a lei, realmente a efetividade da norma ficará prejudicada? E ainda mais, se por outro lado, a gente intensificar o poder da norma, né, isso poderia haver algumas consequências, por exemplo, a partir da própria liberdade mesmo. O senhor acha que tem que haver um equilíbrio ou realmente o que é necessário é a norma realmente se prevalecer nesse sentido, nesses vários sentidos, né? Legal, Matheus. Obrigado a todo mundo que está aqui acompanhando. Pessoal, veja, se de repente a fala ficou pesada, eu vou tentar aqui ainda não fazer uma fala pesada, porque eu acho que a ideia é a gente poder trocar. Eu também estou realmente querendo aprender com vocês aqui. Veja só, Matheus, para responder a sua questão, né, você coloca uma questão de abrangência interpretativa, né? E que, para te responder, eu vou dizer que ela não pode ser confundida com arbitrariedade. E aí tem uma linha, são duas questões que eu não coloquei nessa minha fala, mas que eu acho importante agora, então, colocar. O próprio Kelsen, quando ele escreve esse capítulo 8º aí, tratando da interpretação, ou seja, depois do exílio, depois de viver a experiência da common law, né, do direito mais costumeiro lá nos Estados Unidos, ele escreve, então, essa perspectiva da interpretação e ele coloca lá no capítulo 8º um problema, né? Ele mesmo, ele próprio sustenta que é possível ter interpretação fora da moldura, né? Ele diz que isso seria um problema se qualquer juiz fizesse isso, mas que se, por exemplo, o Tribunal Constitucional, que é a última instância, der uma interpretação fora da moldura, automaticamente essa interpretação fora da moldura passa a ser uma interpretação possível dentro dela, tá? Isso significa o quê? Que, bom, 35 anos depois de ter escrito Teoria Pura, ele parece que amadureceu e entendeu que o direito é política também, tá? Então, essa ideia dessa arbitrariedade, tudo se resume à interpretação, não deixa de ser verdade. Mas, veja só, eu vou recorrer aqui a uma metáfora que o Herbert Hart, né, então, que esteve lá na Inglaterra, né, e também da linha positivista, ele usa para explicar o que se pretende com esse direito. Né? Ele está discutindo se o direito é lei ou a sentença, ou a decisão, ou a interpretação. Ele fala o seguinte, olha, o jogo de cricket, que é muito jogado lá na Inglaterra, ele tem como resultado o placar que o marcador, ou o juiz, anuncia como sendo o placar, tá bom? Só que é o seguinte, se o juiz anunciar um placar sem obedecer às regras do jogo, pode até ser divertido jogar o jogo. Mas aí você já não está mais jogando o jogo de cricket, você está jogando o jogo da arbitrariedade.
tá bom? Então, por exemplo, quando a gente vê no Brasil, né, uma espécie de ativismo no sentido de, olha, a gente está agora vivendo o combate à corrupção, e isso acontece inclusive em temas de direitos humanos, né? Você foge demais da moldura e começa a acreditar que o judiciário tem condições de entregar o que o judiciário não tem condições de entregar, tá? Então, veja, tem muita gente achando que o STF vai dar conta da democracia. São 11 ministros que vieram de classes altas, entendeu? Não tem como eles darem conta da democracia. Então, veja, na falta de um espaço público realmente ocupado por pessoas, para o diálogo, para a disputa, para o diálogo difícil, para as contradições, a gente não tem esse espaço público, a gente não está acostumado com esse espaço público. O que a gente faz? A gente joga na mão do STF e acha que eles vão dar conta de resolver. Entende? E é um problema. Então, assim, primeiro, se a gente entendesse os limites do direito, talvez essa abrangência estaria muito bem ali, essa abrangência da lei, por quê? Porque ela significaria uma abertura só para dar conta da diversidade das realidades às quais ela se pretende aplicar. O problema é que hoje o direito não está sendo voltado e aplicado só para realidades ou relações jurídicas. Então, eu usei a história, o exemplo do poliamor, para vocês verem, gente. Quando a gente começa a perceber advogado, promotor, juiz, falando da roupa que a moça que foi violentada usava no Facebook, a gente vê que você tem uma relação que não é jurídica, não interessa para o direito. Você não pode estuprar uma pessoa, independentemente de como ela estiver. Você não pode matar uma pessoa, independentemente de como ela estiver ou do que ela fizer, né? A gente vê que relações não jurídicas começam a ser tratadas pelo direito. E é por isso. Então, assim, hoje, muito do que se faz no judiciário não deveria estar no judiciário. Deveria estar colocado no espaço público, que, no dever ser, né, deveria ser, de fato, ocupado como espaço público. Agora, a gente tem um problema, né? Porque se a gente olha para um futuro próximo, é difícil da gente imaginar um espaço público onde as pessoas possam realmente ocupar para construir dissenso e entendimento, né? Você vê, está sendo cada vez mais comum o espaço público ser tomado por pessoas armadas. Aí não tem espaço público assim, entendeu? Com armas você não faz espaço público. Você faz espaço de guerra, qualquer outra coisa. E aí você começa a depender de quem? Do judiciário. O judiciário decidiu sobre LGBTfobia, o judiciário decidiu sobre vacina, o judiciário decidiu sobre vaquejada. Um tanto de coisa que deveria estar sendo discutido pelo espaço público, né? Mas aí você não coloca lá. Então, assim, para resumir, a abertura da lei ela é importante. Por quê? Porque ela se destina a realidades imprevisíveis. Tá? O problema é quando você escancara a lei de tal modo que tudo começa a caber dentro do direito, né? E é falso isso. E o pior, nós formamos as pessoas, desde o primeiro ano do curso de Direito, para acreditarem que o direito serve para dar conta de tudo. É um problema. Eu não sei se eu te respondi ou se eu toquei na sua questão, Matheus. Não, com certeza, professor, eu entendi, compreendi a importância também da abertura, com certeza. Tá? Aí, professor, a Sonaia, no momento que o senhor estava falando justamente do STF, né, como a gente desponta essa democracia, né, para o STF, ela perguntou justamente isso, nessa conjuntura, quem dá conta dessa democracia? Sonaya, veja só, ninguém está dando conta da democracia. A gente deveria estar dando conta da democracia. E por que eu digo que nós não estamos dando conta da democracia? Porque as instituições não estão funcionando. Tá? Num país como o nosso, com uma tradição cultural escravocrata, racista, machista, LGBTfóbica, genocida em relação aos povos indígenas, à população negra, é difícil da gente acreditar que essas pessoas que o povo vai ter condições de trabalhar no sentido de um acolhimento, tá bom? E eu vou parafrasear novamente o Raduan Assar, ele fala que é possível exigir um abraço de afeto daquele de quem nós amputamos os membros, tá? Então, nós temos uma sociedade completamente amputada, tanto na possibilidade de raciocinar livremente, como na possibilidade de ocupar o espaço público para fazer democracia. Por isso que as instituições são tão importantes. E elas precisariam ter consciência de que elas fazem parte de um processo, que elas não devem ser permanentes. Porque a democracia não se faz só com instituição, se faz com vontade popular, com movimento social, né? Com comunidade de base, né? Com centro acadêmico, né? Com humanização. Então, vejam, a gente depende de uma série de processos. Agora, quando a gente começa a olhar para trás, a gente já está pelo menos 5 anos
num processo franco e acelerado de destruição de direitos, de construção de narrativas que são antidemocráticas, e as instituições estão achando que está tudo bem, que está tudo funcionando. E a gente entraria numa outra discussão um pouco mais profunda, que é o seguinte: as instituições democráticas, entre aspas, que nós temos para o Brasil, são antes instituições que foram criadas não para proteger a democracia. Antes de proteger a democracia, elas foram criadas para proteger um determinado modelo de produção. Tá? E esse modelo de produção está muito seguro. Então é por isso que elas não estão fazendo nada. Pelo menos aqui é uma impressão que eu tenho tido, Soraya. Soraya. Agradecer ao professor. Então, gente, alguém tem mais alguma pergunta? Novamente, podem fazer pelo chat e eu respondo, ou abrir o microfone. Já disponibilizei a lista de frequência, então, sinta-se à vontade. Vou só esperar mais um momento, professor. Se tiver alguma, aí a gente continua, senão a gente encerra. Bom dia, Matheus. Bom dia, professor Pedro. Bom dia, Primeiramente, parabenizar pela fala, professor, porque em toda a sua fala, do começo ao fim, acredito que o senhor fez assim, um misto, né, da literatura, da política, do social, e falou de maneira bem efetiva, não apática às situações. Realmente, até com o seu tom de voz, o senhor consegue alertar a gente no sentido de que essas informações elas são importantes. E o meu questionamento, professor, como leiga do direito, não sei assim absolutamente nada, mas é um questionamento mesmo, se o modelo político atual ele não é efetivado da maneira que deveria ser, ou se a solução para que a democracia fosse melhor efetivada, por assim dizer, melhor vivida por todos os cidadãos, seria através de uma mudança política, de uma reforma política, talvez até mudando de presidencialismo para parlamentarismo. Essa é a minha dúvida, se as instituições que a gente tem hoje, por mais que elas sirvam, né, para cobertar esse modelo vigente econômico que atualmente a gente vive, eles deveriam funcionar de maneira mais efetiva, de melhor qualidade, ou se seria necessário, para melhor viver a democracia, uma reforma política. Essa é a minha dúvida. Uhum. Leila, obrigado pela sua pergunta. Veja, sobre reforma política, né? Muito se fala sobre reforma política, mas eu acho que antes até da gente pensar numa reforma política, a gente tinha que pensar numa reforma da cultura política, né? Antes de pensar ali as estruturas de exercício, de competência de poder, né? E isso por quê? Porque façam essa experiência, que façam em sala de aula nos segundos anos de curso e tal. Falam, pessoal, o que é democracia? O pessoal vê em vontade da maioria, né? Eu falo, não, gente, nem etimologicamente é vontade da maioria, é vontade do povo, e o povo é composto por maiorias e minorias, né? Então, dentro do coração da democracia, a gente precisa trabalhar a diversidade. Veja, e a gente não tem uma cultura de entender democracia como algo da diversidade, né? E, para além disso, quando a gente fala de cultura política, né, a gente também sempre percebe, né? Você conversa lá com o camarada, né? Eu não gosto de política, não vou ficar falando de política, não. Mas o cara não se atrasa a se meter, né? Quando é para falar sobre tortura, sobre matar esse, matar aquele, ou sobre politização do corpo das mulheres, se o assunto for transformar o corpo da filha dele, da mulher dele ou de outras mulheres em propriedade dele. Veja, ele não gosta de política, né? Ele não gosta do que interessa para a democracia, né? Agora, todo o resto que mantém ele no lugar de conforto não é colocado em pauta. E a política, né? Eu estou entendendo aqui que a política, especialmente a democracia, ela se presta, antes de tudo, para nos provocar, para nos tirar do lugar de conforto, né? A gente discutir cotas raciais em universidade. Cota racial não é para acomodar negro, indígena em universidade, é para incomodar branco, que está sentado ali em posição de conforto, entendeu? E que nunca teve uma relação, né, horizontal com o negro ou com o indígena, fora das relações tradicionais de opressão, né? Então, vejam, eu tenho pensado, Leila, que a gente até poderia, acho que tem algumas reformas políticas importantes. Você vê, o judiciário é o único poder que não se transformou nada no fim do Império para o começo, para a República.
tem reforma importante, né? Você tem a questão do presidencialismo da maneira que está dado hoje, né? Agora, eu tenho acreditado que a transformação da cultura política, e aí sim, é o que se faz pela educação em direitos humanos, educação nos movimentos sociais, é o que de fato nos permitiria, inclusive no modelo vigente, fazer alguma coisa diferente disso ou desse não feito que nós não estamos fazendo, entendeu? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque você vê, assim, eu tô ali trabalhando, a gente está formando pessoas, aí você coloca uma questão, a pessoa vem e fala, eu entraria com uma ação. Eu falo, que entrar com uma ação? Você sabe o que o juiz vai te dizer se você entrar com uma ação? Você tem que fazer uma articulação no parlamento, tem que fazer uma articulação na Assembleia Legislativa, né? Na Câmara de Vereadores da sua cidade. Ah, mas por quê? Eles só fazem lei, mas eles também definem emendas parlamentares para políticas públicas. Aí você pega ali milhares, 1 milhão de estudantes de direito no Brasil, sendo formados para atuar só no sistema de justiça, não conhecem nada do legislativo, não conhecem nada de políticas públicas, não são sensibilizados para as coisas que são diferentes dos muros dos condomínios onde a gente vive, entendeu? Por isso que eu falo assim, a cultura política precisaria ser transformada com urgência no Brasil, sabe? É muito grave o que a gente está passando por aqui. E escancara que nós realmente não tivemos um processo de transição da ditadura militar. A gente não pode esquecer, né, Leila, Matheus, só para fechar, o atual presidente ele foi eleito fazendo elogios públicos à tortura. Independentemente se ele é bom ou se ele é mau, o que importa é que ele foi eleito fazendo elogios públicos à ditadura, à tortura, a torturadores. Isso é inadmissível para um povo que sofreu séculos de escravidão, que tem mais tempo de escravidão do que sem escravidão na sua história, se a gente for considerar a invasão colonial em 1500. É muito sério. E eu acho que nós, como, no meu caso, né, futura professora, o mais importante é justamente mudar essa realidade a partir da formação de pessoas que possam pensar diferente, que possam ver isso como um absurdo, até porque ele foi também eleito democraticamente, então ninguém tira esse direito dele porque está lá guardado. Pessoas votaram para que ele estivesse ali. Né? Exatamente. Foi a democracia que o levou até lá. E a gente tem que olhar muito de frente para isso. Tá? Foi a democracia que o conduziu, com esse discurso, ao poder. Então, vejam, não tem como dizer que ele é o culpado por tudo que está acontecendo, sabe, no país, assim, por a gente não ter vacina, por isso, por aquilo outro, né? Você tem uma cultura que pediu isso, que apostou nisso. E por que apostou? Porque tudo que ele está fazendo foi promessa de campanha. Então, nada que estava fora da promessa de campanha. Obrigado, professor. Obrigado pela sua fala e acho que ainda bem que eu estava gravando, porque ainda as perguntas, né? Normalmente a gente para da gravação, mas eu acho que foi uma explicações e conteúdos à parte da sua fala que também foram valiosas. Então, professor, muito obrigado a todas e a todos que participaram da palestra com perguntas ou com a presença. O LIGEP está agraciado, professor, e eu, particularmente, estou me sentindo muito feliz pela participação do senhor. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado a vocês, um abração para todas e todos, espero que em muito breve a gente possa se encontrar aí em algum lugar real desse mundão, tá bom? Matheus, depois, vocês vão mandar certificado para a gente também? Sim, professor, assim que acabar eu mando. Beleza, brigadão, viu? Um abraço. Obrigado, professor, obrigado a todos, até mais, boa manhã.